Gente, aula 5, tá? Bloco 1. Então, o que que é preciso aí para que uma demanda seja remetida para a Corte Interamericana, tá? Tem alguns requisitos, não é simples, né? Tipo, só o esgotamento da via interna e a não solução do, do litígio existente, tá? Não, então assim, não existir na legislação interna do Estado de que se tratar o devido processo legal para a proteção do direito ou direitos que se alegue tenham sido violados, ou não se haver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos. Opa, pagou tudo aqui. Opa. Dos seus direitos o acesso ao recurso da jurisdição interna ou houver sido ele impedido de esgotá-los e houver demora injustificada na decisão sobre sobre os mencionados recursos. Então, não pode demorar 30 anos para que um processo seja julgado, que é o caso do Gomes Lund versus Brasil, tá? Demorou anos, né, para o processo ser julgado. E a gente tem casos assim, né? Eu não digo aí 30 anos. A gente tem casos assim, gente, ainda até hoje, tá? Então, desde casos cíveis, reparações, a gente tem muita coisa ainda igual isso daqui. 30 anos para julgar, tá? Então, eu acho que é isso. A corte, né, titulei mais de curiosidade. A corte, ela possui 7 juízes, tá? A gente tinha aí um Cansado Trindade, que é um doutrinador nosso, que era juiz da corte, tá? Hoje a gente tem um outro juiz lá, eu não lembro... Ah, sim, a Flávia Piovesan, hoje em dia, ela é juíza da corte. A professora Flávia Piovesan é professora da USP, tá? Então, ela é uma brasileira que tá lá na corte hoje. Claro, recebem para isso, né? Não tem como alguém largar tudo para ir virar juiz da corte, tá? Então, ela tem uma natureza jurisdicional, função típica sentença e a função de prolatar a sentença. Função atípica, opiniões consultivas, tá? A corte ela também pode ser requisitada para consultas, tá? Eu acho que da comissão a gente já falou, então. E eu acho que é isso, a princípio, de comissão interamericana, tá? Então, agora, a gente, passando aí da comissão interamericana, no material eu não vou ter aqui, eu não coloquei a União Europeia, tá? O Conselho Europeu de Direitos Humanos, mas o sistema europeu. Mas eu vou passar para vocês, né? Vou explicar para vocês o que é, como que era, porque é bom vocês saberem, né? Então, o sistema europeu de proteção dos direitos humanos, gente, ele começou, então, pós Segunda Guerra Mundial já, né? Então, foi o primeiro que surgiu. Hoje, gente, ele é o mais evoluído, em sentido de sistemática. Os países que fazem parte da União Europeia respeitam ele, aceitam a jurisdição aí aceitam e fazem parte do sistema europeu de direitos humanos, tá? Então, é um organismo integrante aí da União Europeia, tá? Ele hoje é um dos mais responsáveis por analisar casos de violações de direitos humanos, tortura, prisões ilegais, tá? Lá é diferente a forma com que as reclamações e as petições chegam para eles. Não é igual ao sistema interamericano, tá? Lá o indivíduo pode acessar o sistema, tá? O sistema europeu. Aqui não. Aqui o indivíduo ele não é detentor de personalidade jurídica internacional para fazer um requerimento para a corte, tá? Isso tem que ser por meio de organismos nacionais. Então, a gente pode ser uma ONG, pode ser um instituto criado, pode ser o Ministério Público Federal, tá? Não tem como, a AGU também pode, claro, não tem como uma pessoa comum remeter um caso diretamente para lá, tá? Então,
o sistema europeu, ele foi criado ali logo depois da Segunda Guerra Mundial, tá? E inicialmente ele foi criado pelo Tratado de Bruxelas e era um acordo para eles fazerem era mais um acordo militar, tá? Um acordo de cooperação militar ali para se protegerem, tá? Porque após a Segunda Guerra Mundial havia a polarização ali entre União Soviética e os vizinhos, né? Então existiam países democráticos e existiam países socialistas, tá? Então era mais uma ideia assim. O primeiro tratado, então, que surgiu ali no bojo na União Europeia, da Europa, né? Não era a União Europeia. Foi feito que era o Tratado de Bruxelas, França, Holanda, Luxemburgo, Bélgica e Reino Unido, tá? Aí, e disso, então, originou em 54 a União da Europa Ocidental, UEO, e daí passaram a fazer parte também a Alemanha e a Itália, tá? Então, além desses países ali originários, mais a Alemanha e a Itália. E 10 anos depois, em 51, eles assinaram o Tratado de Paris, que então incrementou aí, além dessa cooperação militar, tá? O implemento de cooperação mercantil para troca de carvão, aço, tá bom? Que era o antigo SECA. Então, o sistema europeu, ele ganha corpo, né? Após isso são as origens até da União Europeia, tá, gente? Não é só do sistema europeu de proteção de direitos humanos, isso é a origem da própria União Europeia. Esses acordos econômicos em que cada país foi manifestando a vontade de começar a fazer parte dele, porque viu que era vantajoso, tá? Então, em 1950, então, esses países, eles promulgam, então, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, tá, em Roma, e a intenção deles era estabelecer padrões mínimos de direitos humanos na Europa, tá? E eles institucionalizaram, então, a intenção desses estados de preservar direitos humanos nesse sentido, tá bom? Com base, claro, todos esses documentos que eu estou comentando com vocês, a base deles é a Declaração Universal, tá? Que é o documento aí originário da própria ONU, tá bom? Isso, então, gente, foram criados aí daí depois da Convenção Europeia de Direitos Humanos 3 organismos básicos, que foi a Corte de Direitos Humanos, a Comissão Europeia de Direitos Humanos e o Comitê de Ministros do Conselho Europeu, tá? Então, esses são os organismos aí básicos da União Europeia que regem, tá, a União Europeia. Aqui também a gente tem que ter em mente que a União Europeia, ela possui dois tipos. Ela possui a Corte de Direitos Humanos da União Europeia. Licença, gente, só um pouquinho. Tá? Então, ela possui a Corte de Direitos Humanos em si, e ela possui também a Grand Chambers, que a gente fala, que é uma corte de recurso, é a corte de apelação. Então, veja, ela já tá tão melhor estruturada, porque a gente só tem a Corte Interamericana e ponto, tá? Aqui não, aqui eles têm tanto a Corte como a Corte de Apelação. Então, assim, os casos ali, claro, a Corte, ela tem um juiz que vai julgar um caso, e daí a Corte de Apelação vão ser 3, tá? 3 juízes que vão julgar aí o caso, a Corte dos Lordes, que eles falam, tá? Então, assim, a gente já tem uma estrutura até com o duplo grau de jurisdição sendo respeitada. Então, assim, eles têm muito mais desenvolvido, claro, são anos aí, né, de criação e de história, né? É o berço da história e continua sendo, né, o berço aí que a gente acaba se
se espelhando, tá? Então, a jurisprudência, gente, como que funciona a questão da jurisprudência aí nas cortes? Só para finalizar, então, para vocês aqui mais a parte da africana, tá? Então, no sistema africano de proteção, daí a gente já fala a questão de jurisprudência, tá? No sistema africano, então, gente, eles já têm a carta deles, tá? A carta de Banjul, ou carta africana dos direitos humanos e dos povos, também chamada de carta de Banjul, que foi promulgada numa assembleia pelos chefes dos estados e governo, tá? Então, é um pouquinho diferente aí, por quê, gente? E ela é totalmente influenciada pela Declaração Universal, tá? Porém, ela tem algumas peculiaridades específicas por conta da formatação da África e dos seus povos, né? Lá existem povos ainda, né? Existem comunidades, tribos, tá? Então, assim, é até um problema, porque, assim, a tentativa de implementação de direitos humanos nessa conformação europeia, né, que a gente tem, que a própria Declaração Universal aí, ela tem uma cara europeia, não tem como a gente dizer que não, tá? É complicado, por quê? Porque lá, então, vamos garantir educação, né? Mas nós vamos garantir qual educação? A gente vai garantir a educação para as tribos africanas da educação do branco, ou a gente vai garantir a educação do que eles entendem necessário na cultura deles? A alfabetização, a gente vai garantir a alfabetização de qual língua especificamente? Do francês, do português, que tem algumas que falam português, ou a gente vai garantir português de Portugal, tá, gente? Porque o Brasil não colonizou ninguém, tá? Então, o português falado em algumas tribos africanas é o português de Portugal. Ou a gente vai garantir aí a alfabetização da sua língua mãe, tá? Então, olha como é complexo isso, a gente pegar um direito para um tipo de povo e tentar enfiar a goela abaixo para outros povos, tá? Eu acho isso, hoje eu consigo ter essa visão de que é errado, tá? Não é assim. Direitos humanos básicos. Vamos fazer saneamento básico, é essencial para a vida. Tá, mas tem gente que vive em tribo. Você acha que para eles é essencial o saneamento básico? Eles não querem nem que o branco chegue lá, porque o branco vai levar malária, o branco vai levar um monte de doença para eles, né? O branco vai levar a pandemia aí do Covid, coisa que eles não têm. Claro, eles têm outros problemas, outras doenças, né? Então, assim, é muito difícil. Claro, eu não tô falando no sentido assim. Hoje a África do Sul é totalmente democratizada, é totalmente elitizada, né? O padrão é como se você estivesse no Brasil, tá? Não tô dizendo que só tem tribo lá, não. Mas então, assim, esse direito, ele serve para quem na África, né? Isso também tem que ser falado, tá? Isso, inclusive, é uma das críticas até de um juiz africano, tá? Eu até na época coloquei aqui na minha dissertação, deixa eu ver se eu acho aqui para ler para vocês, é uma crítica dele mesmo, sabe? Outra coisa que eles criticam, né, claro, sobre a independência de decisões dessa corte africana, porque a gente sabe que a influência e a intervenção de países europeus e dos Estados Unidos na África é muito grande por conta da riqueza mineral. Então, assim, que tipo de independência que vai ter desses juízes dessa corte? Não tem, tá? Isso não tem. Isso é uma crítica aqui, os juízes de lá, os doutrinadores africanos, eles mesmos falam isso pra gente, né? Deixa eu ver, Kafta Costa, achei aqui, tá? Ele é um professor, hoje ele tá na Universidade de Lisboa. O Kafta, na época eu consegui conversar pessoalmente com ele, tá? Pra troca de informações aí.
mas por conta de que ele fez doutorado junto com o meu orientador de mestrado. Então, assim, o CAFTA, ele mandou muita coisa pra gente ler na época sobre a África, e ele estava em Lisboa, porque como ele era um juiz da corte superior lá, africana, e sempre tem revoltas, sempre tem conflitos armados lá. A casa dele foi posta a fogo, tá? E ele teve que sair com a família fugido, expulso. Então ele recebeu por conta de questões políticas, tá? Então ele recebeu asilo de Portugal e ele hoje é professor da Universidade de Lisboa, tá? Então ele conseguiu aí uma recolocação, tá? Então ele vem falar aí assim pra gente, eu até copiei um trecho de uma arguição que ele fez na Universidade de Lisboa, de um aluno tratando disso, né? Tratando de direitos aí humanos na África. E é muito delicado tratar disso, né? Então ele fala assim: relativismo ou absolutismo cultural? Fronteiras imperiais dos direitos do homem, ele fala, né? Outra questão central é a ideia de direitos do homem ser uma resultante de um determinado tempo e de um determinado recorte geográfico-cultural, ou será intertemporal e pan-universal, para todo mundo, né? Então, indicações de pendor aparentemente pan-universalistas são clictáveis na Declaração de Plano de Ação de Viena, que é de 1993, que foi adaptado daí para os 172 países membros da ONU, assim como na Declaração e Plano de Ação de Grand Bay, produzido na primeira Conferência Ministerial sobre Direitos do Homem e dos Povos aí da África, tá? Então, ele diz assim, simplesmente reproduziram, né, nessa declaração aí dos povos da África, reproduzem o que foi reconhecido lá nas outras declarações da Europa, tá? Esta última conferência afirma o princípio de que os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes, interrelacionados. Na mesma linha, já se inscrevia a Declaração e Plano de Ação de Viena. Todos os direitos são universais, indivisíveis, independentes e interrelacionados. Lembram lá das características dos direitos humanos? Na verdade, ele fala, ambas as declarações encostam a noção universalista e relativista numa relação de tensão. Ele fala que não tem como ter uma relação pacifista entre esses princípios aí, entre essas características, tá? Não é difícil não prestar culto à aceitação dos influxos das bases gnoseológicas e hermenêuticas locais do conceito de direitos do homem, numa aproximação moderadamente relativista ao problema. Então, o que ele fala? Que essa universalização dos direitos humanos relativiza o problema, né? É como se você jogasse tudo no mesmo saco, tá? Essa é a ideia. Falam aqui o bom senso, a razoabilidade, a moderação, questionadores de um holismo inconsistente, sufragadores de uma interação dialética dos dois polos. No debate à volta dos dois povos, universalismo e relativismo, que valoração faz do princípio da margem de apreciação trabalhado, por exemplo, pela jurisprudência consolidada sob a égide da Convenção Europeia de Direitos Humanos do Homem, que se inclina a considerar as especificidades culturais na aplicação das normas sobre direitos humanos. Então, assim, as especificidades culturais da União Europeia, dos povos europeus. Então, como que a gente vai pegar aí uma decisão da Corte Europeia e aplicar para um povo africano, tá? Relativismo moderado, então ele fala, tá, então além da gente, então a gente não tem um relativismo absoluto, tá? E uma universalidade absoluta. Então a gente tem que ter um relativismo moderado, né? Então aplica-se onde dá para se aplicar. Há uma África bifronte, ele fala. Qual Janus? Em que o passado e o futuro se confrontam na unidade do mesmo ser. Tá? Não acha que uma opção exclusivística por uma das fases, por hoje por hoje, não seria um exercício de ficção e que o desafio mais criador seria uma interseção positiva e dialética das duas fases de Janus? Janus, para ele, aí é a própria África, tá?
Isso, em vez de um Janus desfacelado, simplificativamente, artificiosamente, redutoramente. Então, o que ele fala aqui? Aplicar direitos humanos reconhecidos na Europa para a África é você relativizar o problema. Tá? É você achar que nós realmente todos somos iguais, claro, todos temos o mesmo acesso à informação, à educação, igual para todo mundo, né? Então, assim, é igual um professor meu da Federal falava, é verdade, cara branca, cara pálida. Que legal. Então, o direito é igual para todo mundo, tá? Então, aí eu fiz um desfecho ali, assim, como se percebe do trecho acima, da arguição feita pelo professor e ex-conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, os próprios conceitos de direitos humanos adotados no conceito africano são provenientes da Convenção de Viena e reafirmados na Compreensão Africana, o que faz CAFTA concluir que o ideal para a África seria a intervenção positiva e dialética do que possuíam antes da ONU e os avanços adquiridos após a interseção dos preceitos universalistas. Conclusão essa que encontra abrigo no próprio conceito de povo, delineado daí por um outro professor, que ele fala que a nação que se forma em longo processo histórico e não de forma artificial, pela expressão de verdade de um sujeito ou mesmo de um grupo de sujeitos, verifica em sua própria história a sua identidade. Então a gente precisaria de um direito humano identificável, né? A gente não precisaria de um direito humano universal. Esse é o grande problema. Tá? Esse é o grande problema dos direitos humanos. Mas eles são essenciais? Eles são essenciais quando a gente consegue aí uma regionalização, igual a gente tem feito, tá? Mas para isso, então, a gente precisaria reconhecer que eles são universais na medida do possível, tá? Mas claro, gente, isso eu quero que vocês só entendam uma crítica. Eu não quero que vocês levem isso para a prova ou levem isso para a OAB, tá? Porque isso aqui daí a gente adentra numa profundidade que não diz respeito hoje ao conteúdo da matéria, tá? Não tem como a gente inserir isso porque ela confronta hoje os conceitos que a gente precisa que vocês saibam, tá? Para a OAB, para fazer a nossa prova aqui, tá bom? Então, é mais uma crítica aí do que uma própria pacificação de conceitos, tá bom? Então, a gente finaliza aí o bloco 1, tá? E daí eu já vou começar a falar para vocês, então, eu já falei, tá? Mas a gente vai começar propriamente daí nas fontes de direito internacional, tá bom?